Existe uma parábola de Jesus que incomoda muita gente, porque à primeira vista parece que ele está elogiando um homem desonesto, um administrador que usa a posição dele até o último para se dar bem. E Jesus olha para essa atitude e elogia. Isso não devia fazer sentido nenhum. Mas hoje eu vou te mostrar que Jesus não estava elogiando a desonestidade, mas ele estava revelando um dos códigos mais profundos sobre o que realmente é seu e o que nunca foi. Esse é o código 2 da série Os Códigos de Jesus. E hoje a gente vai mergulhar em Lucas 16, na parábola conhecida como o administrador astuto, ou o mordomo infiel, né? E ela começa assim: havia um homem rico que tinha um administrador que cuidava dos seus bens. E aqui já está a primeira chave para entender tudo, né? O homem rico representa Deus, tá? A fonte, o verdadeiro Senhor de todas as coisas. E o administrador representa você, representa cada um de nós. Então isso já muda tudo, né? Porque significa que a vida que você tem não ressoa em sentido absoluto. O corpo não é seu para sempre, o dinheiro não é seu para sempre, o tempo, a energia, os talentos, a influência, nada disso é seu para sempre. Você administra, mas você não possui. E essa é a primeira pancada dessa parábola, né? O ego acha que é proprietário, mas a alma sabe que é só mordomo. O ego diz: o meu dinheiro, a minha vida, o meu corpo, o meu poder, minha imagem. Mas a verdade espiritual diz outra coisa. Então nada disso te pertence em definitivo. Tudo isso passou pelas suas mãos para revelar o que você faria com isso. E o texto continua. Disseram ao homem rico que o administrador estava desperdiçando os bens dele. E aqui está o primeiro julgamento espiritual dessa parábola: desperdiçar. Nesse contexto, não é só gastar o dinheiro errado, né? Mas é usar mal aquilo que foi confiado a você. Você desperdiça bens quando você usa sua energia para alimentar a vaidade. Você desperdiça seu tempo quando você vive repetindo padrões que já sabem que te destroem. Você desperdiça seu tempo quando ele só serve para inflar o seu ego, ou fugir da dor, ou comprar aprovação, né? E essa parábola ela te pergunta hoje: o que você está fazendo com aquilo que você recebeu? Porque todo dom é também uma prestação de contas futura. E é exatamente isso que acontece na história. O Senhor, ele chama o administrador e diz: preste contas da sua administração, porque você não pode mais continuar como o meu administrador. Cara, essa frase ela é fortíssima, porque prestar contas é o momento em que a ilusão acaba, né? É quando a vida olha para você e pergunta: o que você fez com tudo que eu te entreguei? Numa leitura mais profunda, isso não acontece só na morte, mas isso acontece quando um ciclo termina, ou quando uma relação acaba, quando a saúde cobra, quando o dinheiro some. Então tudo é crise, né? Toda crise é uma prestação de contas. Não no sentido de castigo, mas no sentido de revelação. E é aqui que o administrador acorda. E aí ele pensa: meu Deus, o patrão tá me despedindo. E agora, o que eu faço? Mas ele não fica lá negando, ele não se vitimiza. Ele não finge que nada aconteceu. Ele diz uma frase que revela o colapso da falsa identidade dele. Ele pensa assim: eu não tenho forças para cavar e eu tenho vergonha de mendigar, né? E quando a antiga posição cai, o homem descobre o quanto a sua identidade dependia daquele lugar. E isso acontece com todo mundo. Porque quem sou eu sem dinheiro, gente? Quem sou eu sem aplauso? Quem sou eu sem cargo, sem aparência, sem controle? A parábola, ela mostra um homem sendo arrancado da ilusão de estabilidade. E é só quando ele percebe isso que ele começa de verdade a agir. E o que ele faz é genial. Ele chama os devedores do patrão, ele reduz a dívida de cada um. Um devia 100 barris de azeite, pois ele manda escrever 50. Outro devia 1000 medidas de trigo, ele manda escrever 800. Então, na leitura simbólica, ele estava fazendo algo muito profundo, porque ele transformou dívida em relacionamento. Antes ele administrava bens, agora ele administra vínculos. Essa é a chave da parábola inteira. Jesus não está dizendo seja corrupto, claro que não, mas ele está dizendo
Use aquilo que passa para criar aquilo que permanece. Gente, dinheiro passa, cargo passa, controle passa, mas o bem que você fez para outras pessoas, que você ajudou, os vínculos que você construiu, isso te acompanha em outros níveis da vida. Jesus, ele fecha esse pensamento com uma frase dura. As pessoas deste mundo, elas são mais espertas nos seus negócios do que as pessoas da luz. Muita gente confunde fé com passividade, confunde bondade com falta de estratégia, confunde espiritualidade com esperar tudo cair do céu. Mas Jesus, ele está dizendo, aprendam a agir com lucidez, não para manipular, mas para usar bem o tempo, os recursos, os contatos, o dinheiro, as oportunidades. O filho da luz não deveria ser bobo, deveria ser íntegro e inteligente. E é aí que Jesus fecha a parábola com a frase mais conhecida dele: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Repara bem, ele não diz que vocês não podem ter Deus e dinheiro. Ele diz que vocês não podem servir aos dois, tá? Deus e dinheiro disputam o mesmo lugar, que é o centro. E um só pode ocupar o trono. Você sabe que está servindo ao dinheiro quando você perde sua paz por causa dele. Quando vende a sua verdade por ele. Quando só se sente alguém quando você tem dinheiro. Então o problema nunca foi ter dinheiro. O problema é você ser possuído pelo dinheiro. E hoje eu quero te fazer a pergunta que essa parábola faz. Não é você tem dinheiro, mas a pergunta é quem manda em você através do dinheiro? É Deus ou é mamon? É consciência ou é medo? É propósito ou é ego? Porque quem é fiel no pouco também é fiel no muito. O pouco que você administra hoje revela a estrutura que você tem para sustentar o muito que você pede a Deus. Então, se você quiser, você pode orar assim comigo: Pai, eu te entrego a administração da minha vida. Eu reconheço hoje que nada do que eu tenho é meu em definitivo. O meu tempo, o meu dinheiro, o meu corpo, a minha energia, tudo isso passou pelas minhas mãos para revelar o que eu faria com isso, Senhor. Perdoa-me, Pai, pelas vezes que eu desprezei o pouco, Senhor, esperando somente o muito. Perdoe-me pelas vezes que eu servi ao dinheiro em vez de servir a Ti, Senhor. E hoje eu escolho te colocar no centro do trono da minha vida e usar tudo que eu tenho para servir o que é eterno. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Se esse código tocou seu coração, o próximo vídeo da série Os Códigos de Jesus já está a caminho. E se você quer continuar essa jornada de renovar sua fé com declarações todos os dias, vem conhecer o meu e-book Declare até ver acontecer, tá? São 30 dias de declaração para o mês inteiro, todos os dias você vai ter uma declaração para abençoar a sua vida. E o link está aqui na descrição do vídeo. Amém? Fica com Deus, te vejo no próximo vídeo.